Nesse vídeo eu vou te mostrar esse material que você está vendo na sua tela, que é uma tabela de precificação. Se você tem dúvidas sobre como precificar o produto que você vende, essa tabela de precificação é o que vai te dar um preço de venda correto, sem você ter que aprender tudo sobre precificação e muito menos sobre Excel. Caso você tenha interesse nesse material, ele está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo. Como eu te disse, essa nossa tabela de precificação, ela está disponível em Excel. Então, o Excel é uma ferramenta de cálculo que é de uso muito simples, embora esse monte de informação aqui na sua tela pode estar te deixando um pouco confuso, você vai ver que é tudo muito simples e você vai conseguir, com essa tabela de precificação, encontrar o preço de venda correto para os seus produtos. Quando eu digo seus produtos, eu estou falando de dois tipos de produto. Pode ser aquele produto que a gente chama de produto de revenda, que eu chamo aqui dentro da minha planilha de produto com custo conhecido, que é aquele item que você compra, você sabe quanto que você pagou nele, sem grandes dificuldades, e aí você só aplica uma margem de venda em cima, com segurança, porque essa planilha vai te trazer isso, e você chega no preço de venda. Um exemplo para isso pode ser um boné, pode ser uma camiseta, pode ser um celular, coisas que você compra, coloca um preço em cima e vai conseguir chegar no preço de venda sem grandes dificuldades. E a planilha também faz a precificação com preço de venda para custo desconhecido. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui é o caso de um salgado, que é o exemplo que a gente vai mostrar aqui, é o caso de pipoca gourmet, é o caso de confeitaria, é o caso de pizza, é o caso de produtos, não necessariamente alimentícios, onde você tem um monte de item disponível e aí você vai juntar esses itens e vai chegar no produto. Pode ser esses itens que eu falei, pode ser artesanato, pode ser qualquer coisa. Você vai juntar e vai ter um produto final, como por exemplo, salgado. Salgado você tem que juntar farinha de trigo, leite, margarina, peito de frango, caldo de galinha. Você junta tudo isso e chega no produto. Você não sabe o custo que você pagou de forma direta. Então essa planilha vai fazer esse processo para você. Só que para conseguir usar as abas como eu estou te mostrando, e você vai ver que é um uso muito simples, essa tabela de precificação exige que você entre com outras informações. Por quê? O processo de precificação não é simplesmente você pegar quanto que você pagou em um determinado produto, por exemplo, no nosso exemplo aqui do boné. Eu paguei R$ 48 nesse boné. Eu ouvi dizer que tem que multiplicar por 2 para chegar no preço de venda. Não faça isso com o seu negócio, não faça isso com o seu dinheiro, não faça isso com o seu trabalho. Não é seguro você tomar uma decisão de multiplicar por um número colocando em risco toda a estrutura de lucro do seu negócio. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber o que você repassa nesse preço de venda. Eu vou repassar o custo que eu tive para comprar o boné? Ótimo. Vou repassar o custo que eu tive para montar esse salgado? Ótimo. Não tem problema. Só que você tem que repassar outros custos. Você tem que repassar os custos fixos, você tem que repassar o custo variável, você tem que repassar a margem desejada. Tudo isso é como a precificação é feita. E é isso que nós vamos aprender nesse vídeo e vamos aprender a como utilizar essa tabela de precificação. Então, o que são custos fixos, o que são custos variáveis e como que a gente coloca margem depois no fim disso tudo. Vamos começar pelos custos fixos. Os custos fixos são aqueles que vão existir independentemente de quanto você vende. Então, se você fizer, vamos brincar que a gente está naquele desenho de vender boné, ou vender os salgados aqui que nós falamos. Se você vender um boné ou vender 1000 bonés, o seu aluguel vai continuar o mesmo, o seu condomínio vai continuar o mesmo, a sua energia vai continuar a mesma. Então, são custos que são fixos e independem do volume vendido. Então, por isso que eles são chamados de fixos. Então, você vai pegar tudo que você gasta na sua empresa. Aqui eu estou, claro, me referindo ao aluguel da sua loja, a internet, a energia, tudo da sua loja, não da sua pessoa física. Isso aqui é da sua empresa, da sua pessoa jurídica. Você vai pegar todos esses custos que são fixos e vai colocar aqui dentro dessa aba de custos fixos. Pronto, aqui você já fez esse processo de determinar os custos fixos do seu negócio dentro da tabela. Além disso, você vai colocar qual que é o seu faturamento mensal. Então, quanto que você vende por mês? Por quê? Porque de alguma forma, o custo fixo tem que estar no seu preço de venda. Então, essa relação entre quantos custos fixos acabam consumindo lá do seu valor de venda é importante a gente saber. Então, você vai inserir também o seu faturamento mensal. Depois, nós começamos com os custos variáveis. Os custos variáveis, diferente dos custos fixos, são aqueles que, quanto mais você vender, mais eles vão ter. E aqui eles vão ter sempre uma relação percentual em cima do valor da venda.
Então, por exemplo, impostos. Um imposto do Simples Nacional, por exemplo, é sempre um percentual do que você vende. Nesse caso aqui eu estou simulando 4%. Então, encontrou um percentual que sempre morde a sua venda cada vez que você vende alguma coisa, vai estar aqui. Eu coloquei, por exemplo, maquininha e coloquei, por exemplo, impostos, 5% e 4% respectivamente. Lembrou de algum custo variável? Você insere aqui. Ah, mas eu tenho um custo que aparece sim cada vez que eu vendo algo novo, só que não necessariamente é percentual, é valor. Aí você vai colocar em outra aba, você vai colocar aqui no custo desconhecido. Vai ser composição do seu preço. É um pouquinho diferente. Então, quando for percentual, você insere aqui. Quando for valor de grana, você insere junto com o custo do produto. Ah, e o boné, cada vez que eu vendo o boné, eu tenho um custo variável, que é uma sacola personalizada que eu dou. Então você vai pegar os 48 do boné que você comprou, vai pegar o custo dessa sacola, vamos supor que é R$3, e aqui na hora de entrar com os custos, você coloca 48 mais 3, 51. A planilha vai precificar em cima disso. Os custos variáveis são variáveis percentualmente. Uma vez feito isso, nós estamos quase que prontos para fazer a precificação. Você só tem que cadastrar os materiais. O que é material? Como eu te disse, quando você tiver um produto que é de revenda, como eu falei, o boné, por exemplo, aqui é extremamente simples. Você vai lá, entra na aba de custo conhecido, coloca aqui, tá tudo certo. Se você quiser precificar vários itens em escala, boné, camiseta, shorts, etc., vem aqui, ó, tem uma aba ao lado que você consegue precificar em massa, você só coloca o valor do custo, a margem que você quer, e aí você já tem um valor de venda em escala, vários itens ao mesmo tempo. Só que quando você vai formar o produto, no caso que eu dei do exemplo, você lembra do salgado, da confeitaria e tudo mais, nós temos que cadastrar materiais que eu vou utilizar para fazer esse produto. Então você vai colocar cada produto em uma linha, respeitando sempre 3 colunas. Na primeira coluna você coloca o nome do produto, na segunda, quantidade referência e na terceira, valor referência. O que é cada um desses valores que você está vendo aqui? Quando nós temos a compra desses itens para fazer os seus produtos, então eu estou supondo que eu vou fazer um salgado. Eu vou usar farinha de trigo lá no meu salgado. E aqui no meu salgado de farinha de trigo eu vou usar 200 gramas para fazer a receita, porque aqui eu já estou colando da aba ao lado. Não tem como você chegar lá no supermercado, lá no seu fornecedor e falar assim, ó, me vê 200 gramas de farinha de trigo. É claro que, dependendo do nível de fornecedor, talvez você até consiga comprar a granel. Mas a realidade das pessoas é que elas vão num supermercado, num atacado, em algum lugar assim, e fazem a compra do produto que está lá, já empacotadinho com uma medida padrão. Então essa aba aqui serve para você cadastrar o nome do produto e colocar quanto que você paga em determinada quantidade. Então, nesse caso da farinha, eu pago R$5 em 1000 gramas. Então, você tem que colocar a quantidade de referência de 1000 e valor referência de R$5. Mesma coisa para os outros produtos, né? Ah, e os ovos, eu pago R$6 em 12 ovos em quantidade. Então, você vai vir aqui, vai cadastrar todos os seus materiais e depois nós vamos utilizá-lo aqui dentro da tabela de especificação para conseguir chegar no preço de venda. Detalhe interessante é que você pode ter várias receitas, vários produtos compostos a partir desses materiais. É só você duplicar essa aba aqui de precificação com custo desconhecido. E aí, caso algum dos itens aqui altere o valor, por exemplo, o peito de frango não é mais 15, é 18 agora. Você vem aqui, altera para 18 e todos os produtos que dependem de peito de frango vão alterar o custo de compra para 18, alterando o seu preço de venda e facilitando a sua vida. Por isso que essa tabela de precificação, essa planilha de precificação, ela é bastante eficiente. E aí, uma vez feito isso, de fato, nós entramos na precificação com custo desconhecido. A sua missão aqui é selecionar todos os itens que serão utilizados para fabricar o seu produto. Então, você percebe que aqui na coluna nome do item tem uma caixinha. Essa caixinha leva em conta os materiais que você cadastrou. Então, só vai aparecer aqui os materiais que você de fato cadastrou. Você tem que selecionar o item, colocar a quantidade dele. Essa quantidade tem que respeitar a unidade de medida que você usou. Então, se você cadastrou o preço em gramas, você tem que entrar com a informação em gramas. E aí a planilha automaticamente já vai fazer o cálculo do custo do produto. Algo interessante que eu tenho para mostrar para você aqui é o seguinte. Eu estou colocando uma variável de mão de obra. Por quê? Eu coloquei aqui nos materiais, e aqui não é necessariamente ingrediente, é tudo que você usa, tudo mesmo, para fazer o seu produto. Eu estou colocando a mão de obra. Então, estou supondo que eu tenho um custo de mão de obra
de R$ 4.000, eu trabalho, já que cada unidade aqui, em horas, eu trabalho 150 horas. E para fazer essa receita de salgados, eu estou usando 2 horas. Então você pode colocar a sua mão de obra como insumo do seu produto, ou você pode colocá-la como custo fixo aqui e vai ser repassado do mesmo jeito, tá? É claro que depois que você tiver adquirido a planilha, você consegue fazer essas simulações. E aí eu coloco todos os itens, bem como suas quantidades, e eu tenho que inserir mais 2 informações para chegar no preço de venda. Primeiro, quantas unidades esse lote produz? Então você está fazendo, nesse caso aqui, uma grande receita de salgados, e às vezes você não vai fazer um salgadão de 1 quilo, né, para vender. Você vai dividir em 12 salgadinhos menores e vai colocar à venda cada um desses 12 salgados. Então você vem aqui e na informação esse lote produz, você coloca 12, porque aí no preço de venda individual eu não vou fazer esse bolo, essa receita toda. Eu vou fazer cada um desses salgadinhos que você está colocando à venda dividido por 12 aqui em quantidades. Então essa é a primeira informação que você tem que inserir para nós caminharmos para a precificação final aqui na tabela. A outra informação que você tem que colocar é a margem de lucro desejada. O que é a margem de lucro desejada? Quando você vender, por exemplo, no fim do mês, exemplo, R$ 1.000 e você precificou tudo com uma margem de lucro de 20%, você não precisa fazer conta para saber, contas complexas, melhor dizendo, para saber quanto que você teve de lucro. É só você pegar os 1.000, multiplicar por 20%, 20% de 1.000, você sabe, é R$200, esse foi seu lucro. Essa margem desejada é uma forma de você, antes mesmo de vender o produto, alcançar um preço de venda que, quando você vender, vai conseguir pagar todos os custos que você tem e vai te dar de lucro exatamente esse percentual. A planilha, essa tabela de precificação, ela faz toda a engenharia por trás, toda a matemática, e você não precisa se preocupar, porque isso está bem seguro, para que você consiga, de fato, ter esse lucro aqui quando você finalizar a sua venda. Então, olha só, 20% de lucro aqui, essa mesma informação você teria que inserir aqui no caso da revenda dos itens, e aí nós temos, de fato, a nossa precificação pronta. Olha só, no caso aqui do salgado, o salgado, essa receitona toda, o custo dela é R$ 71, entre mão de obra, ingredientes e tudo mais. Como você está dividindo por 12 unidades, cada unidadezinha vai ficar com R$ 5,93. Então, R$ 5,93 é o custo que você usa para fazer. Só que como você tem que repassar custo fixo, custo variável, a margem de lucro que você quer, você não vai ter que vender próximo de 6, não, você vai ter que vender a R$ 9,57. Esse é o seu valor de venda que você tem que vender cada salgado. E aí é claro, né? Você não vai vender a R$ 9,57, você vai vender a R$ 10. Você vai sempre vender a um número comercial acima. Quando eu digo comercial, é um número que soa bem para os seus clientes. R$ 9,57 é um número um pouco estranho para você colocar como preço de um produto. E aí, será que eu vou mesmo ganhar 20% de lucro, que é o que eu queria, quando eu fizer essa venda? Sim, você vai ganhar. Por quê? Olha aqui ao lado, ó, DRE do projeto individual. Você vende a R$ 9,57, a maquininha que é 5% já vai te abocanhar 0,48, 0,38 de impostos, que é 4% do valor, então custos variáveis dá 86 centavos. Custos fixos, 87 centavos, que é 9,1% do valor da venda. Por quê? Porque quando você disse para mim quais são os custos fixos, a própria tabela de precificação, calculou que o seu custo fixo total é 9,1% do valor da venda. Então, em cada venda, você tem que, entre aspas, reservar 9,1% para que quando você chegar no fim do mês, naquele valor de faturamento que você colocou, você vai ter o suficiente para pagar os seus custos fixos. O custo do produto é R$ 5,93, como eu tinha falado para você, então o total de custos é de R$ 7,66. Se você vende a R$ 9,57, te sobra R$ 1,91. Se você dividir R$ 1,91 por R$ 9,57, é exatamente 20%. Então, independentemente do que você fizer aqui, vai dar sempre a margem de lucro percentualmente exatamente o que você colocou. Claro, respeitando alguns limites, né? A própria matemática impõe esses limites, mas você consegue precificar com 30%, 35%. Você só tem que ver para onde o seu preço iria com essas margens aqui. O mesmo vale aqui para o custo conhecido. Então, a tabela de precificação serve também para itens de revenda. Então, se eu tenho um boné, o boné, 48 é o que eu paguei, mais R$ 3 de uma embalagem diferente que eu coloco, dá 51. E eu quero precificar com 20% de margem, tá lá. Você tem que vender esse boné a R$ 88,36. Porque você 7,41 vai para custos variáveis, 7,48 para fixos,
o total do produto é 51, total de custos está dando 65 e te sobra 16, que é 20% do valor da venda. Então, essa tabela de precificação, ela faz tudo o que você precisa para conseguir fazer a precificação, seja item de revenda ou seja item formado por diversos materiais. Com isso, essa tabela de precificação faz todo o trabalho para você. Você só precisa entrar com os detalhes dos seus produtos, você só precisa ficar atento a eventuais mudanças de custos e quando algum custo mudar, tudo o que depender desse custo já vai ter o seu preço corrigido. Então sua vida vai ficar muito mais simples porque você vai ter uma planilha de fácil uso e, mais importante, que faz cálculo de preço de forma muito segura para você. Caso você tenha gostado desse vídeo, dessa nossa tabela de precificação, que é a nossa planilha de precificação do Excel Genial, eu reforço que esse material está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de ter um material bastante denso, poderoso e de fácil uso para você fazer a precificação dos seus itens. Nós nos vemos por aí e até mais.